Olá, estou de volta para continuar a reflexão sobre religiosidade e vida cristã, a essência da fé cristã e a religiosidade. Paulo alertou na carta aos Gálatas sobre um evangelho que não era o evangelho, era um outro evangelho. Já no início da jornada cristã foi necessário esse alerta em relação à religiosidade, às práticas religiosas que estavam permeando, estavam penetrando na fé cristã, que a essência da fé cristã era a salvação e é a salvação unicamente pela graça. Quais são as características básicas, essenciais e fundamentais da religiosidade? Em primeiro lugar, é interessante nós entendermos o que Paulo estava querendo dizer quando ele alerta aos Gálatas e depois também ele fala, ou ele já tinha falado para os Colossenses, que eles não deveriam voltar às práticas das antigas obras, aos princípios elementares do universo. O que significa? São três entendimentos básicos, que em primeiro lugar é a forma pagã greco-romana de se relacionar com Deus, com os deuses, ou em segundo lugar, as práticas judaicas cerimoniais baseadas na lei. Por isso que Paulo está enfatizando muito a salvação pela graça. Na minha opinião, isso está intimamente ligado àquilo que nós temos hoje em relação a muitos abusos espirituais e também sobre o peso que existe, o esgotamento espiritual que existe também no meio da igreja, no meio daquilo que nós conceituamos como igreja. E isso, ao meu ver, está intimamente ligado a esses conceitos pagãos que nós temos e também mundanos que nós normalmente projetamos para Deus. Muito importante nós entendermos o que Jesus trouxe, essa boa notícia que ele trouxe. Ela era muito diferente de tudo que se conhecia. Ela era tremendamente radical em alguns aspectos. Por exemplo, a visão pagã, a visão greco-romana e a visão que nós temos hoje, muitos das práticas religiosas, é a visão que existe uma divindade e existe aqui pessoas. Existe alguém que precisa ser religado com essa divindade ou essas divindades. Então, no meio disto aqui, nós temos práticas religiosas, nós temos ideias, nós temos conceitos. E normalmente tem muito sacrifício aqui no meio e tem um sacerdócio aqui no meio que faz essa ligação. Então, existe um altar, existem altares onde acontecem sacrifícios, ou acontecem oferendas para atrair essas divindades ou para agradá-las e conseguir o favor delas. A essência da fé cristã é que Deus está realmente aqui, mas ele veio ao nosso encontro, ele encarnou na pessoa de Jesus, ele veio ao encontro da humanidade, ele tomou sobre si todo o pecado, ele tomou sobre si tudo aquilo que nos afastava de Deus, e afastava da comunhão com ele, e nos reconectou. Mas isto traz um grande impacto para as práticas religiosas, inclusive os cristãos se reuniam perto do templo e até frequentavam algumas sinagogas, logo elas começaram a se afastar. Então Paulo, ele está alertando aos cristãos da Galácia em relação a esse perigo de se voltar e começar a se interpretar e se relacionar com Deus na perspectiva judaica, onde havia a centralidade de um templo, onde havia altares, onde havia um sacerdócio. Precisamos entender que, naquele tempo, Paulo estava viajando muito e ele estava visitando e fundando comunidades cristãs. E as práticas cristãs eram muito diferentes do que aquilo que nós talvez estamos acostumados hoje. Nós temos principalmente uma tradição de uns 1.700 anos
de conceito judaico-cristã misturado com práticas greco-romanas, pagãs. E por isso é interessante, na minha opinião, quando se questiona, quando se fala de abusos, se fala de voltar à essência do Evangelho, nós fazermos uma leitura bíblica, principalmente, e tentarmos entender um pouco como é que era naquela época e como a fé cristã ela foi revolucionária. Entendendo no primeiro momento que eles não tinham mais templo, a centralidade do templo foi tirada. Então, quando nós falamos sobre religiosidade, precisamos ter isso em mente, que é uma visão pagã, uma visão de práticas religiosas intermediárias que nos conectam com Deus. E por isso também temos abusos, porque isto oportuniza o abuso. A falta da compreensão real e simples do Evangelho, de que Jesus é o único intermediário e que nós somos irmãos e que todos nós somos sacerdotes. É claro que nós temos funções diferentes, temos dons diferentes. E nós vamos na próxima falar sobre a importância da restauração, da paternidade, da verdadeira filiação e também o que Agar e Sara podem nos ajudar nessa reflexão. Até a próxima.